Até que ponto a parceria comercial com a China é segura? Vamos falar sobre isso e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se no canal e marque o sininho. Assista na Smart TV, no smartphone ou computador. Se puder, clique no Valeu e contribua com o nosso trabalho. Agronegócios. Uma das principais quedas de braço comerciais que o mundo está presenciando atualmente é entre China e Estados Unidos. Recentemente, os dois países trocaram grandes taxas nas suas produções como resposta à política protecionista do presidente norte-americano Donald Trump. Porém, após negociação, as decisões foram revistas. Em meio a essa situação, o Brasil adotou um posicionamento cauteloso, mas reafirmando seu alinhamento e também as parcerias comerciais com a China, com quem está negociando grandes volumes de carnes, de grãos e outros produtos do agro. Em um primeiro momento, o retorno foi positivo, mas o questionamento que fica é o seguinte: até que ponto ter a China como principal parceiro comercial é seguro? Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, conversa com Oliver Stuenkel. Ele é pesquisador em Carnegie e Harvard, também professor de Relações Internacionais da FGV, sobre as transformações geopolíticas e os desafios para o agro brasileiro. Segundo ele, a parceria entre Brasil e China e a postura cautelosa com os Estados Unidos são fundamentais. No entanto, há mais mercados para serem explorados na Ásia. Oliver, a rivalidade mais evidenciada atualmente é entre Estados Unidos e China. Como que você vê a posição do Brasil nesse jogo de poder? Sim, diria que hoje estamos voltando ao novo normal de uma rivalidade entre as principais potências dos Estados Unidos e a China, que para muitos é visto como algo novo, mas no fundo a rivalidade e a turbulência geopolítica é o normal. Foi só depois do fim da Guerra Fria, até 2015 mais ou menos, que essas forças foram contidas por uma conjunção de fatores muito específicos e raros na história. Tínhamos uma ordem unipolar, ou seja, só os Estados Unidos dominavam o cenário global e havia um consenso liberal de que os Estados Unidos deveriam promover o livre comércio, a globalização, que permitiu que vivêssemos por algumas décadas em um mundo, do ponto de vista geopolítico, muito tranquilo, sem grandes crises e sem temor de guerra entre grandes potências. Eu diria que isso mudou meados da década passada, quando esse consenso pró-China nos Estados Unidos começou a ruir, e o atual presidente é apenas um reflexo desse fim de consenso, porque mesmo sem Trump, a realidade dessa relação bilateral hoje já não seria mais de cooperação, mas muito mais de rivalidade e de competição, com uma relação que ainda existe, que ainda é importante do ponto de vista comercial, mas que é cada vez mais atrapalhada por questões de segurança nacional. Então, para o Brasil, isso é um desafio, porque será uma economia menos eficiente, menos previsível, com inflação mais elevada, porque quando temos tensão geopolítica sempre costuma aumentar um pouco a inflação a nível global, mas também uma grande oportunidade, porque o Brasil está longe dos principais focos de instabilidade no mundo. A instabilidade hoje no Oriente Médio, na Ásia, na América Central, na Europa, na África. Só na América do Sul não há uma crise geopolítica em andamento, ou seja, o Brasil está em meio de um porto seguro geopolítico. Além disso, o Brasil tem ótimas relações com todas as grandes potências, isso é raro. E a princípio existe um consenso nacional do Brasil, não importa se o governo é de esquerda ou de direita, todos querem preservar os laços com os Estados Unidos, com a China, com a Europa, com os parceiros da América do Sul. Então isso gera gera uma sensação positiva entre investidores que não precisam se preocupar o que o Brasil vai fazer daqui a 4 ou 8 anos. Existe uma trajetória bastante previsível
E, como é o caso agora da briga comercial entre a China e os Estados Unidos, o Brasil pode se beneficiar disso, vender mais produtos agrícolas aos chineses, e nesse quesito eu acho que o país está entre os mais protegidos e mais bem situados em meio dessa turbulência global. E como que você tem visto a postura mesmo, tanto do lado político, né, do Brasil, como também o ambiente econômico, para conseguir realmente participar e ter sucesso diante desse cenário? Além da diplomacia, que é absolutamente fundamental, inclusive o próprio agro precisa ter sua diplomacia. Eu sempre digo que quando um setor faz muito sucesso, é natural que alguns outros se preocupam com esse sucesso. No caso do agro europeu, por exemplo, né, e que vai tentar manchar um pouco a imagem do agro brasileiro para se proteger. Competitividade, exatamente. Né? Então, por isso é fundamental que o agro faça sua própria diplomacia e esteja presente nas praças públicas fora do Brasil também. Né? É importante que haja representantes do agro brasileiro participando do debate público europeu, por exemplo, para explicar por que a ratificação do acordo, por exemplo, entre o Mercosul e a União Europeia, é benéfica para os dois lados, né? Para algo positivo, o Brasil é um parceiro confiável e a Europa precisa de parceiros confiáveis no momento em que a relação transatlântica entre a Europa e os Estados Unidos está em crise. A Europa não pode confiar plenamente na China. Então, o Brasil é um parceiro importante. Isso eu acho que é um aspecto fundamental. Além disso, me parece preciso enfatizar cada vez mais a relação com novos parceiros que estão em ascensão, sobretudo na Ásia, no Oriente Médio, para além da China. A China, obviamente, um mercado fundamental, mas temos hoje outros mercados como a Índia, a Indonésia, a Arábia Saudita, que são todos parceiros importantes. Então, o Brasil, a princípio, precisa também passar por um processo de diversificação e de procurar constantemente novos parceiros e se projetar como um país previsível e confiável, porque o agro, o tema de alimentação, por exemplo, na China é um tema muito sensível. Cada vez que eu viajo para a China e falo com diplomatas sobre segurança nacional, a primeira coisa que surge não é o risco de guerra, é segurança alimentar. Para eles é fundamental ter um trauma nacional em função de uma crise de fome nos anos 60, isso quer dizer, lideranças políticas chinesas lembram pessoalmente dessa crise, muito diferente do Brasil. O Brasil, como é um ator autônomo do ponto de vista de alimentação, não tem essa preocupação, mas a China precisa importar grande parte dos seus alimentos e, em função disso, se preocupa muito com essas relações com países como o Brasil. E eu acho que o país aproveitou-se muito bem dessa crise atual entre a China e os Estados Unidos. Inclusive, o governo chinês falou muito da relação confiável com o Brasil recentemente. O Brasil está muito mencionado. Então, a princípio, eu acho que esse caminho de ter uma postura calma, de não querer tomar lado, de não deixar que a polarização interna aqui no Brasil tenha um impacto sobre a política externa, porque uma coisa é política interna e outra é a diplomacia, e aí eu acho que quanto mais o Brasil possa articular um plano calmo, sem se envolver muito nessas brigas dos grandes, melhor. Sim. Essa questão que você comentou dos acordos, né, acordo Mercosul e União Europeia mesmo, tem muito para avançar ainda. O Brasil tem buscado diversificar os seus destinos, né, de exportação, seus parceiros comerciais, com todos, como você colocou, tipo, acaba que é uma postura bem ponderada, né, e o Brasil só quer ter relações com todos esses países e realmente ter uma pauta diversificada, já que também está concentrada com uma destinação maior da pauta exportadora do agro na China, e tem sempre uma questão de risco quando se fala nisso. E fique atento, em breve a gente traz a continuação dessa prosa aqui no seu Paracatu Rural. Todas as vezes que você demonstra generosidade, você cresce na fé. E por que isso acontece? Porque quando você recebe algo e ao invés de usar em benefício próprio, você usa para ajudar outras pessoas, você precisará depender de Deus para lhe ajudar. Quando você decide
ajudar um amigo que está passando por dificuldades em pagar as contas, você terá que aprender a confiar em Deus para prover para você. Se você tem uma quantidade limitada de tempo para cumprir com seus compromissos, mas você para e decide ajudar o seu vizinho, você terá que aprender a confiar em Deus para aumentar o seu tempo e fazer as coisas funcionarem, para que você consiga, então, cumprir com os seus próprios compromissos também. A sua fé é fortalecida quando você depende de Deus nestas situações e confia nele. Você decide orar ao invés de se preocupar e espera Deus cuidar de suas necessidades. Em Filipenses 4, verso 6 diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.